Boa noite! Vamos lá, gente, animação! Hoje a live vai ser sobre pinico e redutor de acento. Qual é o melhor? Na verdade, já vou responder. Não existe melhor, quem escolhe é criança. Vamos lá, vamos entrando na live. Bom, vou abaixar aqui o som e já enviando o aviãozinho para as pessoas, né, para os meus amigos, para as mães que eu conheço. Vamos lá. Pronto, coloquei aqui. Bom, pessoal, olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Oi, Anne. Bom, eu peço que vocês compartilhem essa live, me ajudem aqui a divulgar informação boa, de qualidade. Hoje eu vou falar sobre o pinico e o redutor de acento. Vou usar o mesmo documento que eu usei semana passada, que é um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Que fez junto com a Sociedade de Urologia também, sobre treinamento esfincteriano, né? Eu não gosto muito da palavra treinamento, mas é o nome do documento. E hoje eu vou falar mais sobre o pinico e o redutor de acento, né? Para a gente poder entender melhor como pode fazer esse desfraude dessa criança. Bom, vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui, tá? Compartilhem com os amigos, clicam no aviãozinho para espalhar para o máximo de pessoas a mensagem, né, dessa live que eu preparei com muito carinho para vocês. Bom, eu já vou começando a introduzir o assunto, tá? Até porque já são 9 horas para não ficar muito tarde. É o seguinte, dentro desse documento, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu li um parágrafo que eu achei um máximo e eu queria compartilhar com vocês. Bom, sempre tem aquela dúvida, né, de que idade deve desfraldar a criança, se é com 2, se é com 3. Os pais ficam com muita ansiedade sobre a idade ideal, né? E aqui eles falam o seguinte, né, que o treinamento, no caso, né, que seriam ensinar a criança o que é xixi, o que é cocô, vamos sentar, todo esse ensinamento sobre o ato de fazer xixi, de fazer cocô, ó, por volta de 24 meses, então 2 anos, os sinais de prontidão da criança devem ser avaliados por um pediatra, tendo em mente fatores culturais. Então, lembrar sempre que o pediatra vai ajudar a avaliar melhor essa criança e ver se ela já está pronta da parte motora, como eu falei lá na live da semana passada, da parte motora, da parte cognitiva. Então, é bem importante o pediatra avaliar essa criança para ver se está tudo ok com ela, né? Se ela tem algum atraso, né? Vai ser diferente. Se a criança for prematurinha, o prematuro sempre tem a questão da idade corrigida. Então, é importante ele avaliar. Bom, mas o parágrafo que eu queria falar para vocês não é esse. É um que eles falam assim, ó. A Sociedade Americana de Pediatria recomenda somente o elogios para esse treinamento, né? Desencorajando o uso de guloseimas ou recompensas como brinquedos. Bom, a Anne que está aqui é pedagoga, né? E a gente sempre fala sobre essa questão das recompensas. Antigamente se falava muito de recompensa, né? A criança fez tal coisa, vou dar um brinquedinho, vou dar um pirulito. E hoje, cada vez mais, a gente desencoraja os pais, os familiares a fazer isso, tá? Então, não é legal ficar fazendo moeda de troca. Você sentou no vaso, eu vou te dar um brinquedo. Você fez tal coisa, eu vou te dar uma balinha. Não. Então, assim, não é legal. Então, é bem importante vocês já saberem disso, até mesmo para não reproduzir. Antigamente, a gente assistia alguns episódios de televisão que falavam sobre educação infantil, normalmente tinha muito disso, né? Dessa moeda de troca, e não se faz mais isso. Até porque a criança ela tem que entender a importância
de tudo que está acontecendo. Não ela fazer porque os pais estão dando alguma coisa para ela. Então, essa questão da recompensa, ela não é válida. Bom, além disso, né? Então, passando por isso, eu vou... outra coisa também, que esse documento que eu separei para vocês fala muito, que, ó, o ideal é que o treinamento esfincteriano, ou seja, essa parte do desfraude, ela seja como? Ela seja junto da família, escola e os cuidadores. Então, a gente vê muito das escolas quererem fazer desfraude conjunto, né? E não é legal. E até mesmo porque aqui fala de um assunto bem legal, ó. Se a família está passando por um momento de estresse, né, não deverá ser iniciado. Por exemplo, após uma mudança de casa, após nascimento de irmão, não é o momento ideal para pensar no desfraude. Então pensa, a escola que faz o desfraude coletivo, a família está passando por algum problema, algum momento de estresse familiar, mas a escola está querendo fazer desfraude, não é um bom momento. Então, por isso que é bem importante essa união, família, escola e cuidadores. Todos saberem a mesma linguagem, não ficar um querendo fazer o desfraude e o outro não, né? O próprio documento. E isso é uma recomendação da Sociedade Americana de Pediatria, né? Não é Sabrina que escreveu. É um documento científico. Então, nós temos que analisar muito bem isso. Bom, a live de hoje, né? Oi, pessoal, tudo bem? Adriana, Abdullah, tudo bom? A live de hoje eu vim falar sobre o pinico e o redutor de assento, né? Falei um pouquinho dessas orientações iniciais, mas primeiro, não existe melhor escolha. O pinico é melhor escolher o pinico ou é melhor começar com o vaso sanitário. Isso é uma recomendação. Isso, na verdade, quem vai dizer é a criança. Até outro dia eu falei isso, o que é melhor? E aí a mamãe falou, não, quem vai achar o que é melhor é o meu filho. E ela está certa. Até eu fiz um stories comentando sobre isso. E ela está certa. Quem vai ver o que é melhor para ela é a criança, não é os pais. O pinico tem algumas famílias que acham nojento. E aí, tudo bem, é a escolha da família, né? A família não gosta e ok, né? Mas o pinico, ele é muito bom para fazer já uma ambientação desse desfraude, né, para a criança. Como assim? Como assim ambientação, Sabrina? Por exemplo, você compra o piniquinho, né? O pinico, ele tem que ficar no banheiro. Isso é uma coisa bem importante, porque para nossa sociedade, né, nós fazemos xixi aonde? No banheiro. Se for no quarto, é no banheiro do quarto. Então, o piniquinho, o ideal é que fique no banheiro. E a criança começar a conhecer esse objeto, né, se familiarizar, mas é importante ele não virar um brinquedo. Por quê? Porque se ele virar um brinquedo, ele perde totalmente o sentido de treinar essa criança para o desfraude, né? Então, o pinico, ele colocar no banheirinho e a criança usar ele mesmo com fralda. Então, não precisa desfraldar para usar o pinico. Ela começa a usar o pinico com fralda. Então, a criança com a fralda, com roupinha, começa a sentar, começa a ver que ali é um lugar para ela sentar e ficar sentadinha, né? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu comecei a falar agora sobre o uso do pinico, tá bom? Oi, Ti, tudo bom? Te amo também, saudades. Então, o pinico, ele deve ficar no banheiro. Não é legal o pinico ficar na sala, no quintal, em outros lugares. É importante o pinico ficar no banheiro. E a criança começar a usar esse pinico com a própria roupa. Então, uma dica que eu dou, que é bem legal, é a mãe, normalmente é a mãe, né? Mas pode ser o pai também, está no banheiro lá usando o vaso, a criança sentar junto do lado. E a criança observar, porque a criança aprende muito com o olhar. Ela aprende, né, observando. Então, se a criança está ali, a mãe está fazendo xixi, e a criança senta com o piniquinho, com a fralda, com roupa e tudo. Senta do lado do piniquinho e já observa. Tem pais que até falam que, olha, meu filho faz xixi junto comigo, só que na fralda, sentado no pinico.
E aí começa assim, porque a criança vai se ambientando, vai vendo que o pinico é um objeto para fazer xixi, para fazer cocô, e vai começando a entender melhor essa dinâmica. Para quem chegou agora, essa questão que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala de treinamento esfincteriano, né? Eu não gosto da palavra treinamento, mas o linguajar que usam, é para fazer depois dos 2 aninhos e também, depois dos 2 aninhos, avaliar se a criança tem sinais de prontidão com o pediatra. Por isso que é bem importante a criança ter um pediatra para fazer essas avaliações. Entendeu? Então, ela vê com o pediatra e normalmente a criança não precisa ter que desfraldar com 2 anos. 2 anos a gente começa a introduzir o assunto, falar o que é xixi, falar o que é cocô, mostrar o piniquinho, mas não quer dizer que a criança precisa desfraldar com 2 anos. Isso não é certo, tá bom? Bom, continuando. Então, comprar o piniquinho. É legal também se a criança poder escolher o piniquinho, né? Oi, Elid, tudo bom? Oi, pessoal que tá entrando agora. A criança escolheu o piniquinho e o piniquinho ficar no banheiro, né? Como eu falei, porque tem toda a questão social, questão cultural, né? Então, esse piniquinho fica no banheiro e a família faz xixi, faz cocô, a criança do lado observando, mesmo com a fralda, tá? Beleza. Depois disso, que vocês verem que a criança está lá usando a fralda e tá tendo, né, sinais de prontidão, que eu falei na outra live. Quem não viu outra live da semana passada, vai lá, que está gravada no IGTV, né? A gente começa a pensar nesse desfraude. Outra dica também é usar a fralda descartável, né? Para quem usa a fralda descartável, ou então quem usa até as fraldas ecológicas, mas na hora de tirar a fralda, tirar com a criança em pé. Por que tirar com a criança em pé? Porque quando a gente deita a criança e ela fica naquela posição como se fosse um bebezinho, né? Ela não vê, na verdade, o que aconteceu. Ela sabe o que aconteceu, mas não vê direito. Normalmente os pais limpam o bumbum da criança e jogam aquele cocô fora já. E a criança nem presta atenção no que aconteceu. Então, tirar com ele em pé, né? A fralda, fazer a troca da fralda com a criança em pé. Então, por isso que é legal aquelas fraldas descartáveis que parecem um shortinho, né? Que a criança consegue puxar e tirar. Sozinha também pode ajudar. E aí, desculpa. E aí, essa criança, quando, por exemplo, fez cocô, pegar e jogar o cocô no vaso, junto com os pais. Então, olha, filho, você fez cocô, vamos jogar o cocô no vaso? E aí, joga o cocô no vaso, dá tchau pro cocô. Por quê? Pra criança saber e olhar. Olha, ali é o cocô, é o meu cocô, é minhas fezes. Ela tem que ficar no vaso sanitário, né? E aí, a criança já vai entendendo a diferença do xixi, a diferença do cocô, vai dar tchau pro cocô. Então, isso são passos que vai ajudar nesse processo. Mas nunca, jamais falar assim, agora ele está pronto, preciso tirar essa fralda. Não, porque quem desfralda é a criança, não são os pais. A criança se desfralda sozinha, ela começa a ter incômodo, ela começa a achar chato usar aquela fralda molhada. Então, ela que vai falar, mamãe, papai, não quero mais usar fralda. Mas enquanto esse momento não vem, tem que ter muita paciência, não ficar com ansiedade, né? Porque as famílias ficam muito ansiosas e tem uma cobrança social que é terrível. A sociedade faz com que quer que as crianças desfraldem com muita... Logo com 2, 3 anos tem que desfraldar, porque se não desfraldou, tá atrasado. E não está, a criança pode desfraldar até com 5 anos de idade. Então, é bem importante a família ficar muito tranquila em relação a isso. Bom, depois que a criança conseguir, né, tem todos os marcos, tanto do desenvolvimento, a parte psicológica tá ok, vocês verem que ela consegue fazer o xixi e o cocô no piniquinho, aí desfralda e tira e passa pro piniquinho. Outra dica também, aí vamos pro redutor. Tem criança que não se adapta com o pinico, não quer o pinico, não tem paciência, não gosta, e aí quer partir pro vaso sanitário direto. Essas crianças que a gente parte para o vaso sanitário, é bem importante que ela tenha um redutor de assento. Por quê? O bumbum da criança é pequeno. O buraco é gigante. A criança fica tentando se equilibrar no vaso sanitário. E não é legal a criança ficar se equilibrando no vaso sanitário. Por quê?
Se a criança começa a tentar se equilibrar nesse vaso sanitário, ela contrai todos os músculos do bumbum. E quando ela começa a contrair os músculos do bumbum, o que acontece? Pode, no futuro, gerar um distúrbio miccional. Por quê? Os músculos do períneo, que a gente chama, né, da pelve, na hora que a gente faz xixi, na hora que a gente faz cocô, eles têm que estar relaxados. E quando a criança tenta se equilibrar, ela se contrai. E aí o xixi que é para sair com muita facilidade, ele meio que volta. Ele não consegue sair com tanta facilidade. O cocô é a mesma coisa, que é para sair com esse músculo todo relaxado, ele se contrai. Então, não é legal. E além do redutor de assento, é bem importante que ter a escadinha para apoiar os pés. Por quê? A escadinha vai fazer com que a criança fique na posição como se fosse de cócoras, né? Então, isso ajuda bastante. Então, vamos dizer que a criança não se adaptou no pinico, não quer o pinico de jeito nenhum, pode fazer o mesmo treinamento do pinico na escadinha. Então, a criança sobe, né? Claro, sempre com auxílio dos pais, na escadinha, com o redutor de assento e fica ali, vamos dizer, fingindo que vai fazer xixi, às vezes com a fralda mesmo. Não partir direto, tirar a roupa da criança, por quê? Quando você tirar, vamos tirar a roupa, vamos ir para a escadinha ou vamos para o pinico sem roupa logo de cara. A criança vai ficar incomodada, a criança pode ficar constrangida e ficar com medo. O que quer fazer comigo assim, sem roupa no pinico? Não, acostuma ela com roupa. Então, coloca a criança tanto com o pinico ou na escadinha, com roupa, com a fraldinha. A dica que eu dei para quem está entrando agora, normalmente a criança vai junto com a mãe, né, fazer xixi. A mãe não tem aquele momento de fazer xixi e fazer cocô. A criança normalmente vai junto no banheiro. O piniquinho do lado, coloca um pinico do lado e a criança senta do lado e fica ali conversando com a mãe, para ela se ambientar e entender como é que faz o xixi, como é que faz o cocô, né? E então, são dicas simples que a gente pode fazer no dia a dia para fazer esse desfraude ser mais tranquilo possível. E como eu falo para todo mundo, gente, segura a ansiedade. Eu sei que é terrível, as mães ficam muito ansiosas. Outra dica que eu dei lá no início, quando eu comecei a live, e como entrou uma galera agora, eu vou repetir, é bem importante a família, a escola e os cuidadores trabalharem juntos com esse processo do desfraude, né? E também eu li um trecho do manual do treinamento esfinteriano da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fala que o processo do desfraude deve ser um momento de tranquilidade. Se a família está passando por um momento de estresse, né, seja uma mudança de casa, nascimento de um filho, algo novo, não é o melhor momento. Então, imagina a escola querendo fazer o desfraude e a família está passando por um momento desse. Não é legal, por isso que o desfraude é algo personalizado, não deve ser feito de forma coletiva, né, como muitas escolas fazem, né? Temos que pensar criança por criança, avaliar a criança com o pediatra para ver o marco de desenvolvimento, se a criança está, né, fazendo bem, tanto da parte motora, da parte cognitiva. Se a criança não entende o que é xixi, o que é cocô, como você vai trabalhar esse desfraude, né? Então, é bem importante fazer isso de forma tranquila, calma, de modo personalizado com a criança. Eu quero saber se vocês têm dúvidas, podem colocar dúvidas aqui também. Oi, Daniela, oi, Milena, Berenice, tudo bem? Bom, eu dei algumas dicas, tá? Sobre o uso do pinico e o uso da escadinha e do redutor de assento, que podem ser usados tanto um quanto o outro. Não há o melhor. A escadinha é melhor ou o pinico é melhor? Não. Quem vai escolher normalmente é a criança que vai se adaptar melhor, tá? Para um ou para o outro. E a família só vai assessorar, só vai ajudar nesse processo, né? A família vai trazer esses ensinamentos do que é xixi, do que é cocô, colocar roupas mais tranquilas da criança tirar, né? Então, macacão, não é ideal a criança usar macacão nesse momento. Sainha, shortinho, coisas que é fácil de puxar para baixo e puxar para cima, né? Para ficar tudo mais tranquilo.
e esse processo ser um processo tranquilo, calmo e, como eu falo, cada criança tem o seu tempo. O desfraude pode acontecer até os 5 anos de idade. Então, não sei porquê, não sei quem teve essa pressa de achar que toda criança com 2 anos precisa desfraudar. E não precisa, tá bom? Eu vou fazer uma live mais curtinha, até porque está tarde, para não ficar muito tarde com vocês. Curtam o filhote de vocês, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar. Eu estou fazendo vários vídeos para colocar no YouTube. Então, se tiverem dúvidas, podem mandar que eu vou responder. Vou fazer um vídeo com muito carinho para vocês. Bárbara, você que está chegando, seja muito bem-vinda. Eu estou acabando aqui, mas eu dei algumas dicas sobre o uso do pinico e sobre o uso do assento e do redutor de assento e da escadinha, que são modos de a gente fazer, né, o desfraude da criança. Também falei algumas dicas também além do uso desses objetos. E é isso, gente. Se ninguém tem dúvida, eu vou indo. Muito obrigada, boa noite e até a próxima, tá bom? Beijão pra vocês. Fiquem com Deus.